والحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإمام البخاري ele citou um hadith no Sahih, no capítulo onde fala sobre a maneira que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam praticava a oração. Hadith Abu Huraira, o companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, quando levantava a cabeça do ruku', ele dizia: Sami'a Allahu liman hamida, Allah ouve quem o louvar. Rabbana walakal hamd, ó nosso Senhor, a ti são os louvores. E suplicava, depois de levantar do ruku' e falar Sami'a Allahu liman hamida, Rabbana lakal hamd, ele suplicava. Isso é sinal do que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fazia o dua depois do ruku', depois que levantava do ruku' e falava Sami'a Allahu liman hamida. Então esse é o local onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fazia o qunut, a súplica, depois da oração, da segunda oração. E ele suplicava a favor de alguns homens e citava os seus nomes. Então aqui o Imam al-Bukhari citou esse hadith para mostrar que se a pessoa quiser, ou o imam, ele quiser suplicar no qunut, na súplica que nós falamos do Fajr, ou de outras súplicas, se tiver alguma calamidade, então pode citar algumas pessoas pelos seus nomes. E aqui Abu Huraira ele disse que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam citava alguns nomes e ele dizia: ó Allah, salve al-Walid ibn al-Walid, e salve Salamat ibn Hisham, e salve Ayyash ibn Rabi'a, e salve os oprimidos dentre os crentes. Isso quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam migrou de Meca para Medina, e essas pessoas, os incrédulos, não deixaram elas saírem de Meca para migrarem junto com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e começaram a castigá-los. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, chegando em Medina, ele suplicou a favor deles, e essas pessoas realmente elas foram salvas devido à súplica do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e conseguiram depois migrar para a Medina. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele fazia súplicas também contra algumas tribos ou contra algumas pessoas que contrariavam a religião e castigavam os muçulmanos. E ele dizia: ó Allah, que force o seu castigo sobre Mudar. Mudar são incrédulos que eram uma parte dos incrédulos que eles castigavam as pessoas e contrariavam a religião. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele suplicou contra eles no dua al-Qunut. E ele dizia, alayhi salatu wassalam, e faça com que o seu castigo sobre eles seja anos de secas severas, como as secas da época do profeta José. Na época do profeta José, houve alguns anos de seca, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam suplicou contra Mudar, que castigavam os muçulmanos e contrariavam ao mensageiro de Allah, para que Allah subhanahu wa ta'ala force contra eles anos que sejam de seca, como houve seca no tempo do profeta Yusuf, o José alayhi salam. E a tribo de Mudar, que estava perto do Oriente, que contrariavam o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esse hadith, e nesse capítulo, o Imam al-Bukhari ele quis citar essas questões, e ele quis citar em outros hadith também que não foram constados aqui, a maneira que a pessoa deve fazer o sujud. Quando ele desce do ruku' para o sujud, quando fala Sami'a Allahu liman hamida, ele vai para o sujud. O Imam al-Bukhari ele quis citar aqui que maneira que a pessoa faz o sujud, como é que ele desce, como é que ele sobe. Então ele citou um hadith que a pessoa, quando vai descer para o sujud, em primeiro lugar vai os seus joelhos, e depois ele coloca a sua mão para fazer o sujud. Então o joelho, depois a mão, depois a testa. Tem outro hadith que ele cita aqui, a pessoa, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando ele vai para o sujud, vai primeiro as suas mãos antes do joelho. E esse hadith foi citado pelo Abdullah ibn Umar. E Abdullah ibn Umar, alguns ulama, eles disseram que ele fazia isso depois que ele se tornou uma pessoa idosa, que ele não conseguia colocar os joelhos antes das suas mãos. E que tem o hadith de Wa'il ibn Hujr, que falava que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam colocava os seus joelhos
antes de colocar as suas mãos. Então há uma divergência aqui. As mãos ou os joelhos vão primeiro quando a pessoa vai fazer o sujud. Os ulama, eles citaram, tem um hadith que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse para não fazer o sujud e descer como se fosse um camelo quando está descendo. Isso significa, em geral, que a pessoa quando vai descer para o sujud, que ele não desça com tudo para fazer um barulho. Então, ele descendo com os joelhos ou com as mãos primeiro, as duas questões são corretas e as duas foram citadas pelos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O importante é que a pessoa não desça de uma forma que faça um barulho quando ele está descendo, como se fosse um camelo, como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam citou em um hadith. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala nos ensine aquilo que nos beneficia nesse mundo e no outro mundo. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.